Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Quando abrimos as páginas do passado, não encontramos apenas histórias, encontramos reflexos, ecos de nós mesmos projetados em deuses, monstros, heróis e tragédias que atravessaram milênios. Desde os primeiros fogueiros acesos pelo homem, muito antes de existirem livros, reinos ou cidades, havia uma necessidade profunda, a necessidade de compreender a vida. Por que sofremos? Por que tememos? Por que desejamos tanto? E perdemos tanto? E, acima de tudo, como devemos viver? Para responder a essas perguntas, os povos antigos criaram mitos. Não como mentiras, mas como espelhos simbólicos da alma humana. A mitologia não foi feita para entreter, ela foi feita para ensinar. E os filósofos estoicos perceberam isso muito cedo. Eles estudavam os mitos não como histórias de fantasia, mas como manuais ocultos de sabedoria. Para eles, cada deidade representava um impulso humano, cada monstro, um vício, cada jornada, uma transformação interior. O que você vai ver neste vídeo é exatamente isso, a fusão entre a grandeza dos mitos e a clareza da filosofia. Um encontro entre forças que moldaram civilizações inteiras e que continuam moldando a nossa vida, mesmo quando não percebemos. Porque, no fim, mitologia e estoicismo falam sobre a mesma coisa, a luta para dominar o caos dentro de nós. Hoje nós não enfrentamos hidras, gigantes ou serpentes aladas, mas enfrentamos algo muito mais persistente, a ansiedade que corrói por dentro, a raiva que destrói o que amamos, o medo que paralisa, o desejo que nos escraviza, a dúvida que nos afasta da nossa própria força e o sofrimento que carregamos em silêncio. Esses são os monstros modernos, e cada um deles tem uma versão mitológica, um símbolo, um arquétipo, uma história que já nos alertava há milhares de anos. Mas como disseram os sábios, nada é novo, apenas esquecemos o que já foi aprendido. É por isso que existe o Mitologia Estoica, para lembrar você das verdades que o mundo moderno escondeu e que os antigos deixaram gravadas em pedra, em pergaminhos, em templos e metáforas que nunca perderam seu poder. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar lado a lado com um mito e juntos vamos destrinchar sua alma filosófica. Vamos entender o que ele realmente significa muito além da superfície, o que ele diz sobre nós, mesmo hoje, e qual virtude estoica ele nos ensina, de forma prática, viva e aplicável. Não importa se você conhece o mito ou se está ouvindo pela primeira vez. O importante é que você se permita entrar nesta jornada com o coração aberto, porque cada mito contém uma semente e cada verdade contém uma chave. Uma chave que pode abrir uma porta dentro de você, uma porta que talvez você nem sabia que estava ali. Inspire, acalme a mente e prepare-se para uma travessia. A seguir, a história não apenas de um deus ou de um herói, mas a história de uma virtude, uma batalha interna, um símbolo do que significa viver com sabedoria em um mundo cheio de caos. Essa é a essência da mitologia estoica. E agora, vamos começar. Antes de ser o rei do céu, antes de empunhar o raio, antes de governar deuses e homens, Zeus foi apenas uma criança destinada a sobreviver ao impossível. E como toda grande história, a dele começa com medo. Muito antes de Zeus nascer, seu pai, Cronos, governava o cosmos, mas ele governava com uma sombra sobre os ombros, uma profecia. A profecia dizia que um de seus filhos o derrubaria, assim como ele havia derrubado o próprio pai, Urano. Cronos conhecia demais o peso da ambição, conhecia demais a sede de poder. Então, decidiu romper o ciclo, ou achou que podia. A cada filho que sua esposa Reia dava à luz, Cronos o devorava sem hesitar. Engoliu Héstia,
Engoliu Deméter, engoliu Hera, engoliu Hades, engoliu Poseidon, um a um, para impedir o destino, para sufocar o futuro antes que pudesse respirar. E aqui encontramos a primeira reflexão estoica. Aquele que teme o destino torna-se escravo dele. Cronos tentou controlar o inevitável, e na tentativa tornou-se um tirano dominado pelo próprio medo. O nascimento de Zeus, a criança escondida do mundo. Quando Rhea engravidou de novo, algo mudou. Ela não suportaria perder mais um filho. Pela primeira vez, a coragem venceu o terror. Ela fugiu para a ilha de Creta, para uma caverna escondida no coração da montanha Dicte. Ali, sob a luz suave e silenciosa da madrugada, Zeus nasceu. Um deus destinado à grandeza, mas completamente vulnerável. Um bebê que carregava em si a semente da mudança. Um sopro de esperança contra um reinado de medo. Rhea, desesperada por salvá-lo, fez algo engenhoso. Envolveu uma pedra em faixas e a entregou a Cronos como se fosse o recém-nascido. Cronos, cegado pela ansiedade, engoliu a pedra sem perceber o engano. E assim, o poder do mundo foi salvo, pela astúcia, não pela força. Outro ponto estoico surge aqui. Nem sempre vencer significa confrontar. Às vezes, vencer significa agir com sabedoria. A caverna sagrada, os primeiros anos de Zeus. Zeus cresceu escondido, criado pelos curetes, guerreiros que batiam escudos para abafar o choro divino, e amamentado pela cabra Amalteia. Imagine isso, o futuro rei dos deuses, o senhor dos relâmpagos, o maior símbolo de autoridade da mitologia grega, começou sua vida no silêncio, na humildade e no anonimato. Longe de palácios, longe de tronos, longe do mundo que um dia governaria. Essa imagem é poderosa porque revela uma verdade profunda. Ninguém nasce pronto para o poder. O poder é forjado no oculto, no íntimo, no invisível. Zeus não se tornou Zeus por causa de sua linhagem. Ele se tornou Zeus por causa de sua jornada, por tudo que o moldou antes de empunhar o raio. E aqui está a conexão estoica. O estoicismo ensina que não controlamos onde começamos, mas controlamos quem nos tornamos. Zeus começou escondido, começou pequeno, começou cercado de medo, incerteza e fragilidade, mas isso não definiu seu destino. A primeira chama do propósito. À medida que crescia, Zeus não apenas se fortalecia, ele desenvolvia algo ainda mais importante: consciência. Zeus compreendeu sua origem, compreendeu o medo de seu pai, compreendeu o ciclo de destruição que dominava sua família por gerações e percebeu uma verdade: para assumir seu lugar no mundo, não bastaria vencer Cronos, seria preciso vencer a si mesmo. Afinal, o tirano que derrubamos fora pode facilmente se tornar o tirano que nasce dentro de nós. E essa é uma das maiores lições estoicas sobre poder. O poder sem autocontrole é apenas outra forma de fraqueza. Zeus ainda não empunhou o raio, ainda não reuniu seus irmãos, ainda não confrontou o pai. Mas algo essencial já aconteceu. Ele descobriu seu propósito. E propósito é a nascente de toda transformação estoica. Zeus crescia não apenas em força, mas em lucidez. A caverna que o escondia do mundo também serviu como uma espécie de templo interior. Ali, longe do barulho dos homens e da arrogância dos deuses, ele aprendeu a observar. Observar o céu que um dia governaria. Observar o silêncio que molda o espírito. Observar o próprio coração e tudo o que nele habita. E aqui encontramos a primeira virtude estoica desta parte. A sabedoria começa quando deixamos de agir por impulso e começamos a agir por compreensão. Zeus entende o peso do medo. À medida que se tornava adulto, Zeus passou a sentir uma sombra silenciosa acompanhando seus pensamentos. O medo de ser descoberto.
o medo de não ser forte o suficiente, o medo de repetir o destino de seus irmãos e, mais profundamente, o medo de se tornar como seu pai. Cronos governava pelo terror porque temia o próprio fim. Zeus percebia que, se não domasse o seu medo, acabaria repetindo o mesmo ciclo de destruição. E então surge a lição estoica. Você não controla o que teme, mas controla como responde ao medo. O medo não desapareceu, mas Zeus aprendeu a não permitir que ele governasse suas decisões. Metis, a deusa da sabedoria. Foi nesse momento que uma figura crucial entrou em sua vida. Metis, a deusa da prudência e do pensamento estratégico. Ela era calma, onde Zeus era tempestade. Era razão, onde Zeus era fogo. Era visão, onde Zeus via apenas a urgência da ação. E foi ela quem disse: a força derruba portas, mas a sabedoria abre caminhos. Zeus entendeu que para libertar seus irmãos e confrontar Cronos não bastaria poder. Seria preciso discernimento, paciência, estratégia. O estoicismo ecoa essa verdade quase literalmente. A verdadeira força está em controlar a si mesmo, não em dominar os outros. E Zeus começou a se transformar. O plano para desafiar o Titã, guiado por Metis, Zeus entendeu que antes de enfrentar Cronos diretamente, precisaria libertar seus irmãos, os deuses que estavam aprisionados dentro do Titã. Cada um deles representava algo essencial. Hera, a ordem. Poseidon, a força do mundo. Hades, o mistério e o invisível. Deméter, o sustento. Héstia, o fogo interno. Eles eram as peças da nova era, mas estavam aprisionados pelo medo de Cronos. Então, Metis criou uma poção poderosa, um elixir capaz de fazer Cronos regurgitar tudo o que havia devorado. Mas Zeus hesitou. Confrontar Cronos significava mais do que enfrentar um inimigo. Significava enfrentar o ciclo de opressão que vinha desde os primórdios do cosmos. E é aqui que surge outra reflexão estoica. Não escolhemos nossas batalhas, mas escolhemos o espírito com que entramos nelas. Zeus respirou fundo e disse as palavras que definiriam seu destino: eu não lutarei para destruir, lutarei para libertar. O encontro entre pai e filho. Zeus desceu do Monte Dicte como quem desce de um sonho. Pela primeira vez, pisou o mundo não como um fugitivo, mas como alguém pronto para assumir o lugar que o destino lhe reservara. Quando encontrou Cronos, o Titã não reconheceu o filho que havia tentado devorar, mas sentiu algo estranho, um tremor no ar, uma presença que lembrava tanto vitória quanto ameaça. Zeus ofereceu o cálice preparado por Metis. Cronos, desconfiado mas arrogante, aceitou. O efeito foi imediato. A terra tremeu, os céus escureceram, o Titã caiu de joelhos enquanto um rugido profundo ecoava pelo cosmos. E então, um a um, os deuses aprisionados emergiram de volta à vida. Hera, Deméter, Héstia, Hades, Poseidon, libertos, renascidos, prontos para a nova era. E aqui, a filosofia toca o mito. Quando libertamos o que está preso dentro de nós, o mundo externo se reorganiza. Zeus não libertou apenas seus irmãos. Libertou a si mesmo do medo que o dominava desde o nascimento. O nascimento dos Olímpicos e a promessa de ordem reunidos. Os irmãos olharam para Zeus não apenas como o mais jovem, mas como o mais preparado. O que havia começado como fuga, agora se tornava liderança. E Zeus, pela primeira vez, sentiu o peso do que carregava. Um reinado que precisaria ser guiado por virtude, não por violência. Ele se lembrou de Cronos, lembrou do terror que moldara gerações e prometeu, silenciosamente, mas com firmeza: eu não reinarei pelo medo, reinarei pela ordem. Essa é a essência do estoicismo. A virtude é a única forma legítima de poder. E assim, com seus irmãos ao lado, Zeus deu o primeiro passo rumo à guerra final entre titãs e deuses.
Uma guerra que não simboliza apenas um conflito cósmico, mas a eterna luta dentro de cada um de nós, entre o caos que herdamos e a ordem que somos capazes de criar. O silêncio antes do trovão. Os irmãos estavam reunidos. A antiga ordem sustentada pelo medo havia sido abalada. Cronos, ferido em seu orgulho e em seu reinado, recuara para as sombras, e no silêncio que antecede toda a grande tempestade, o cosmos pareceu prender a respiração. Zeus sabia que aquilo era apenas o começo. Libertar seus irmãos não era a vitória. Era apenas o chamado para a verdadeira guerra. A ira dos titãs, quando a notícia da rebelião de Zeus se espalhou pelo Tártaro e pelos confins do mundo, os titãs, irmãos de Cronos, despertaram como montanhas que se levantam da terra. Eles eram antigos, eles eram vastos, eles eram a força bruta do universo antes da existência da ordem. Oceanos tremeram, montanhas se partiram, a noite pareceu engolir o dia. Cronos, furioso, ergueu seu exército ancestral. E foi então que Zeus compreendeu algo que nenhum deus jovem havia entendido antes. A ordem sempre desperta a resistência do caos. E o caos nunca se entrega sem lutar. A guerra era inevitável e cabia a ele liderá-la. Zeus revela sua visão antes da batalha. Zeus subiu o ponto mais alto do Monte Ida. Ali, olhando as estrelas que giravam indiferentes aos conflitos da terra, ele meditou. Fechou os olhos, silenciou o coração e lembrou do que havia aprendido. De Metis, a prudência; de Reia, a coragem de proteger; de Gaia, o respeito pela ordem natural; de si mesmo, o peso da responsabilidade. Foi naquele instante que ele decidiu: eu lutarei não por ambição, nem por vingança, mas para restaurar a harmonia do mundo. Essa decisão não era apenas política, era filosófica, era estoica, porque para os estoicos a ação correta é aquela alinhada à virtude, não ao ego. Zeus estava pronto, buscando aliados no fundo do abismo, mas Zeus sabia que sozinho nenhum deus seria capaz de enfrentar os titãs. Então, guiado por Gaia, desceu aos confins do Tártaro. Ali, acorrentados desde a infância, estavam os Cíclopes e os Hecatônquiros, criaturas antigas, temidas até pelos próprios titãs. Os Cíclopes eram mestres da forja divina. Os Hecatônquiros eram gigantes de 100 braços, forças primordiais do caos bruto. Zeus libertou cada um deles, não por manipulação, não por ameaça, mas por uma promessa: a justiça deve voltar a governar o universo. Lutem ao meu lado e juntos criaremos uma nova ordem. Essa frase carrega uma lição clara. Um líder estoico não força a lealdade. Ele inspira a lealdade, e eles aceitaram. O presente dos Ciclopes, o nascimento do relâmpago. Em gratidão, os Cíclopes forjaram 3 armas imortais, cada uma destinada a um dos 3 irmãos que liderariam a nova era. Para Hades, o elmo da invisibilidade. Para Poseidon, o tridente que domina mares e terremotos. E para Zeus, um raio. Não apenas um raio, mas o relâmpago primordial, a centelha que molda o mundo. Quando Zeus levantou a arma pela primeira vez, o céu se abriu. A luz explodiu como o nascimento de um novo sol. O trovão ecoou como o rugido de uma criação inteira. E naquele momento, Zeus compreendeu o significado daquele poder. Não é uma arma de destruição, é uma arma de clareza, um símbolo da luz que corta as sombras. O raio representava exatamente o que o estoicismo ensina: lucidez, razão, domínio de si. A luz interna que vence o caos. O início da guerra titanomaquia. A batalha começou como um trovão que nunca termina. De um lado, os titãs, antigos, gigantescos, moldados pelo caos primordial. Do outro, os olímpicos, jovens, determinados, guiados pela justiça. Zeus estava na linha de frente. O raio em sua mão iluminava cada passo. A guerra durou 10 anos.
10 anos de trovões, terremotos, gritos divinos e abalos cósmicos. Mas, mais importante que o conflito físico, foi o conflito interno de Zeus. A cada batalha, ele percebia algo. O verdadeiro inimigo não era Cronos. Era a tentação de se tornar igual a ele, a tentação do poder absoluto, a tentação da ira descontrolada, a tentação de governar pela força, não pela virtude. E é aqui que surge uma das lições estoicas mais importantes deste vídeo. O poder não revela quem você é. O poder testa quem você escolhe ser. Zeus escolheu ser mais do que um conquistador. Escolheu ser um restaurador. A queda de Cronos. No 10º ano, quando o cosmos já estava exausto da guerra, Zeus marchou até Cronos, não como um filho buscando vingança, mas como um líder buscando justiça. O confronto final foi tão intenso que as estrelas pareceram oscilar. Oceanos se ergueram, montanhas desabaram. O raio encontrou a foice, a luz encontrou a sombra, a ordem enfrentou o caos. E quando o silêncio finalmente tomou o mundo, Cronos caiu. Zeus não o destruiu, pois sabia que destruir o tirano era fácil. Difícil era quebrar o ciclo do tirano Cronos. Foi aprisionado no Tártaro. E com ele, a era da tirania chegou ao fim. O nascimento do rei do Olimpo. Com os titãs derrotados, com o cosmos enfim estabilizado, Zeus reuniu seus irmãos. Hades recebeu o submundo, Poseidon, o mar, e Zeus, o céu e o trono do mundo. Mas antes de sentar-se como rei, ele fez algo que o diferenciou de todos os que vieram antes. Ele jurou governar não pelo medo, mas pela virtude. E disse: a ordem existe para proteger, não para dominar. Essa é a síntese estoica final. O poder é um dever. A liderança é um peso, não um privilégio. A virtude é a única autoridade verdadeira. E assim nasceu o reinado de Zeus. Não como o tirano que Cronos temia, mas como o guardião do equilíbrio entre céu, terra e submundo. Reinado que precisa de virtude. A guerra havia terminado. Os titãs estavam derrotados. E Zeus, pela primeira vez, sentou-se no trono celestial do Olimpo. Mas um reino não se mantém pela força, não se sustenta pelo medo, nem sobrevive pela violência. Um reino, assim como uma vida, se mantém pela virtude. E os filósofos estoicos acreditavam que todas as virtudes humanas podem ser resumidas em 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça, autocontrole. Curiosamente, esses 4 pilares aparecem claramente na jornada de Zeus, não como perfeições divinas, mas como escolhas conscientes, feitas no meio do caos, da incerteza e da responsabilidade. Vamos explorar cada uma delas. Sabedoria, a virtude de quem pensa antes de agir. Se Zeus tivesse confiado apenas na força, jamais teria libertado seus irmãos, jamais teria formado alianças, jamais teria vencido Cronos. A sabedoria surge quando Zeus escuta Metis, contempla o céu antes da batalha, observa a si mesmo com honestidade, reconhece o que pode e o que não pode controlar. Os estoicos definem sabedoria assim: saber o que depende de nós e saber o que não depende. Zeus entendeu. Não podia mudar a profecia, não podia mudar o passado, não podia evitar a guerra, mas podia mudar como enfrentaria tudo isso. E isso é sabedoria. A sabedoria não está em ser inteligente, está em observar, compreender e agir com clareza, em vez de agir por impulso. Coragem, o equilíbrio entre o medo e a ação. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não permitir que o medo decida por você. Zeus teve coragem quando nasceu condenado, cresceu escondido, desafiou Cronos pela primeira vez, libertou os deuses aprisionados, enfrentou os titãs durante 10 anos, suportou o peso de liderar. Os estoicos diziam: a coragem é a virtude que nos permite agir de acordo com a razão, apesar do medo.
Zeus não entrou na guerra como um herói seguro. Entrou como alguém consciente do risco, mas comprometido com o que era certo. Coragem não é gritar, nem se mostrar invencível. Coragem é seguir em frente quando tudo treme ao redor. E dentro de você, justiça, a virtude do líder que pensa no todo. Quando Zeus venceu Cronos, ele poderia ter feito o que seu pai fez: destruir o antigo rei, aniquilar os titãs, governar pelo terror. Mas fez o contrário. Ele não destruiu, ele contendeu, ele imprisionou. Ele estabeleceu ordem sem crueldade, e isso é justiça, não vingança. Zeus dividiu o cosmos com seus irmãos. Hades recebe o submundo. Poseidon recebe os mares. Zeus recebe os céus. Nenhum ficou acima do outro, nenhum ficou abaixo. Essa decisão mostra algo profundo. O justo governa para que todos encontrem seu lugar. Para os estoicos, justiça é respeitar o outro, agir para o bem comum, liderar sem ego, escolher o que é certo, não o que é fácil. Justiça não está no que você deseja, mas no que é melhor para todos ao redor. Autocontrole. A batalha que todo líder precisa vencer. Das 4 virtudes estoicas, o autocontrole é a mais difícil e talvez a mais importante para Zeus. Porque Zeus tinha a arma mais destrutiva do universo, o raio, e poderia ter usado esse poder para dominar, para punir, para impor medo, mas escolheu usá-lo com parcimônia, com intenção, com propósito. O autocontrole de Zeus aparece quando não se deixa levar pela ira contra Cronos, não destrói os titãs por completo, pesa suas decisões antes de agir, compreende que o poder precisa de limites. Os estoicos diziam: quem domina a si mesmo é mais poderoso que quem domina um exército. Zeus entendeu isso profundamente, porque sem autocontrole, o raio deixaria de ser luz e se tornaria escuridão. Autocontrole é o que impede você de ser governado pelas emoções. As 4 virtudes unidas, a forja do líder. Quando unimos as 4 virtudes, sabedoria, coragem, justiça, autocontrole, vemos não apenas o rei dos deuses, mas o retrato do que os estoicos chamavam de o homem virtuoso. Zeus não nasceu com essas virtudes, ele as construiu passo a passo, escolha após escolha, queda após queda, guerra após guerra, e isso reflete o que é ser humano. A virtude é um processo, não um presente. Zeus não é um exemplo porque é um Deus. É a capacidade de segurar o impulso e agir segundo a razão, não segundo o caos interno. É um exemplo porque, apesar de ser um Deus, ele luta exatamente as mesmas guerras internas que nós e vence não pela força, mas pela lucidez. O que resta depois do trovão? No fim de toda grande história, resta sempre um silêncio. Um silêncio que não é vazio, é um espaço onde a verdade aparece, onde aquilo que realmente importa se revela. A jornada de Zeus não é apenas o mito do rei dos deuses, é o retrato daquilo que existe dentro de cada um de nós. Um pedaço que nasce frágil, cresce escondido, se levanta contra seus próprios medos e luta, não para dominar o mundo, mas para dominar a si mesmo, porque essa é a grande batalha e a única que realmente importa. Zeus não é apenas o deus do raio, ele é o deus da clareza. A clareza que corta a escuridão, a clareza que revela o caminho, a clareza que diz: você é capaz de muito mais do que imagina, mas antes precisa vencer o caos que vive em você. E talvez essa seja a lição máxima do estoicismo. Não importa o tamanho da tempestade externa, o que define nosso destino é a força da tempestade interna que decidimos acalmar. Zeus não conquistou o mundo por ser forte, conquistou por ser consciente. Não venceu Cronos por ódio, venceu por propósito, não governou pelo medo, governou pela ordem, e não se tornou Zeus por acaso. Ele se tornou Zeus porque escolheu isso.
Escolheu todos os dias agir segundo a virtude, mesmo quando teria sido mais fácil agir segundo o impulso. E você? Qual parte de Zeus vive em você? A mitologia está cheia de monstros, deuses e guerras, mas no fundo, tudo isso fala sobre nós, sobre o medo que tenta nos engolir, sobre a coragem que tenta nascer, sobre a sabedoria que aguarda silenciada, sobre a justiça que pede equilíbrio, sobre o autocontrole que tenta segurar nossas tempestades. Zeus é o mito do autodomínio, o mito da superação da sombra ancestral, o mito da virada da vida quando você decide: eu não serei governado pelo medo que herdei, eu criarei a vida que escolho viver. E essa decisão é o começo de tudo. O trovão não está no céu, o trovão está dentro de você. A sua força não se revela quando tudo está bem. Ela aparece quando o caos chega, quando você é desafiado, quando perde algo, quando precisa se reinventar, quando precisa olhar para si com sinceridade brutal. É nesse momento que você descobre o que Zeus descobriu. O poder não está no que você controla. O poder está no que você escolhe controlar dentro de si. O mundo lá fora sempre será cheio de Cronos, titãs, sombras, incertezas. Mas o mundo aqui dentro, o mundo que é só seu, ele pode ser claro, firme e luminoso como o raio, se você permitir. E assim termina esta jornada, mas começa a sua. Zeus nos mostra que ninguém começa pronto, ninguém começa forte, ninguém começa sábio. A grandeza não está no nascimento, está no caminho, e cada passo, cada luta, cada escolha virtuosa forja algo dentro de você, algo que nenhum titã pode derrotar, a sua essência. Que você carregue esta verdade consigo. A virtude é a forma mais elevada de poder, e que, em momentos de dúvida, você se lembre do raio, a luz que nasce da escuridão. Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica.